Consegue para mim uma aguinha, ó. Começando. Eita! Só testando o áudio aqui. Eita, aí sim. Vamos lá. Pessoal, boa noite, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos continuar falando da lei de responsabilidade fiscal. Só que toda vez que eu tenho duas partes da aula, ou três, eu sempre recapitulo a aula anterior, tá? Beleza? Então, vou recapitular o que a gente falou ontem, né? Se tiver alguma dúvida, né? Pode falar. Teve gente que não estava na aula ontem. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Hoje nós vamos retomar e aí a gente conclui hoje a lei de responsabilidade fiscal. Amanhã eu devo entrar com ética no serviço público e na quinta-feira deve entrar o professor de Geohistória, tá? Ele deve ter a segunda aula aí de Geohistória de Goiás, beleza? Eu vou organizar aqui. Vamos lá para o slide então, tá? Gente, detalhe, por que que a gente recapitula? Deixa eu te explicar um negócio aqui que é uma teoria que eu tenho que eu acho que dá certo. Para mim, conhecimento é como se fosse uma cebola. Já viu? Cebola são várias camadas. Então, você viu a matéria a primeira vez, você já eliminou a primeira camada. Você viu a segunda vez, eliminou a segunda, até você chegar no conhecimento que seria o centro da cebola. É uma analogia que eu uso para o pessoal entender. Moral da história: quanto mais você revisa o conteúdo, mais você consegue fixar ele, mais você consegue entender ele no detalhe, tá? Então, isso é importante. Então, hoje nós vamos trabalhar as questões que estão no slide e eu vou mandar para vocês mais 12 questões atualizadas de 2025 para vocês tentarem fazer, né, durante a semana aí, assim que você tiver um tempo, tá? Então, quiser anotar a programação é essa. Hoje eu termino lei de responsabilidade fiscal na terça. Na quarta, a gente entra com ética no serviço público, que é uma aula só. E depois a gente entra com a parte de geohistória. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a programação da semana. E aí, hoje eu trabalho algumas questões e deixo, coloco lá no grupo uma lista lá com 12 questões para você tentar fazer, tá? Sozinho, ver para medir seu conhecimento. Beleza? Quem não entrou na aula ontem eu mostrei aqui os editais, né, anteriores da Lego, tanto de policial como de analista. Então eu devo subir essa aula hoje para a plataforma, tá? Então na plataforma eu tenho que subir licitações, contratos, redação oficial e a de ontem eu já vou subir ela hoje, tá? Na plataforma. Então você vai ver que vai aparecer a notificação no seu e-mail, que a aula tá lá disponível. E então você pode rever. Quem matou alguma aula, perdeu alguma aula, vai poder rever e a gente atualiza tudo hoje aqui. Acho que vai ficar faltando só essa de hoje. As demais eu vou colocar todas na plataforma, tá? As que estão faltando, que é a da semana passada e a de ontem. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar nosso slide aqui, eu vou recapitular. Então, quem não veio hoje é bom, que você não vai perder o conteúdo, e quem viu ontem vai ser bom, porque você vai já revisar, você já vai te ajudar aí na memorização de todas essas questões, né? Deixa eu só colocar aqui no formato ideal. Já tem uma pergunta no chat, eu já vou ver aqui, peraí, antes da gente começar. Tchan, Cleilton. Beleza, tranquilo, Cleilton. E ó, gente, vocês têm liberdade de abrir o microfone, fazer a pergunta, tá? Então eu vou falando agora, eu vou reexplicando. Surgiu a dúvida, porque às vezes eu não vejo no chat que eu tô na tela inteira. Você pode, professor, tem uma pergunta, pode interromper a hora que vocês quiserem, tá? Então é bom a gente ter essa interação, porque o online tem isso, né? Quando é presencial, a gente tá vendo o aluno, a interação é mais fácil. No online o pessoal fica meio reprimido. Precisa ficar reprimido, não, tá? Nós estamos aqui para tirar só as dúvidas mesmo, beleza? Então vamos lá. Vou pôr no formato bacaninha. Hum, esse aqui é um bom formato. Vamos lá. E aí, deixa eu só ver aqui o espaço. Beleza, aqui dá para movimentar os bracinhos da criança. Dá para gente ver o slide full, vai ficar bacana. Então, olha só. Só ele apareceu o slide aí sim, agora ficou bom. Agora o negócio ficou top. Vamos lá. Como eu mostrei para vocês, essa matéria, por exemplo, gente, ela tá prevista, tem um edital em aberto, o edital, não sei se vocês acompanharam, o edital da
concurso da UFG, que é o TAI, Técnico Administrativo Educacional, tá? Então, CETEC é nível médio, é Instituto Verbena, né? Que é o centro de seleção da UFG que mudou o nome. Então, já tem concurso de área administrativa que está cobrando isso aqui, está cobrando licitações, está cobrando isso aqui, dentre outras coisas, tá? Então, é interessante você ver, como eu falei ontem na aula, isso aqui é uma lei muito técnica, ela não é uma lei didática igual a lei de licitações também, é a mesma característica. Se você pegar essa lei e começar a ler ela do primeiro artigo até o último, você não vai entender nada, até porque ela tem alguns requisitos que estão na Constituição, que eu cito aqui, e alguns requisitos que estão na lei do direito financeiro, a lei 4.320 de 1964. Mas vocês vão acompanhando aí, vai dar tudo certo, tá? Beleza? Como eu te falei, tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, que às vezes eu não vejo porque aqui tá a tela cheia, tá? E não me notifica aqui pelo chat. Mas vamos lá. Lei Complementar 101 estabelece as normas de finança pública voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras, tampando aqui, providências. Gente, detalhe, ó. É, Quando eu trabalho com o meu dinheiro, o dinheiro privado, eu gasto ele do jeito que eu quero. Concorda comigo? Ah, eu quero comprar uma camisa, eu vou lá e compro. Ah, eu quero comprar uma calça, eu vou lá e compro. Ah, eu quero ir no restaurante. Ah, eu quero pagar a faculdade. Tranquilo. Quando eu lido com dinheiro público, tudo muda de figura. Você viu que, o pessoal que está aqui há mais tempo, viu que primeiro, para eu comprar qualquer coisa, eu tenho que fazer licitação. Seja por concorrência, seja por pregão, né? Concurso, leilão, diálogo competitivo. E hoje eu tive uma experiência muito interessante. Mais tarde eu vou compartilhar com vocês de um curso que eu fiz hoje sobre o contexto de licitações, tá? Mas mais final eu falo. Bem, então aqui a lei de responsabilidade fiscal, o próprio nome fala responsabilidade, ou seja, eu gastar, quando eu falo gestão fiscal, gente, igual aqui, ó, responsabilidade na gestão fiscal. Tudo que diz respeito a fiscal, como eu te falei, te lembra o fisco, te lembra o pessoal da Secretaria de Economia ou do Ministério da Fazenda, ou seja, tudo que é fiscal diz respeito à arrecadação, à receita pública, aos tributos, aos impostos, tá? Então, quando eu falo gestão fiscal, é justamente o que eu estou fazendo para arrecadar esse dinheiro e como eu estou gastando esse dinheiro público, né? Então, basicamente, o que que a Constituição fez, gente? A Constituição Federal dividiu as fontes de receitas entre os entes federativos. Então, entre os entes federativos, eu tenho impostos que são da esfera federal, como o imposto de renda, eu tenho impostos cuja arrecadação é para o Estado, como o ICMS, como o IPVA, e tem algumas fontes de receitas que são do município, como o ITU, o IPTU, né? Imposto sobre Serviço, né? ISS, dentre outros. Eu sei que são 10 impostos a princípio, né? E desses 10 eu divido aí entre os entes federativos. Claro, sem dúvida nenhuma, a União detém a maior receita. E boa parte da arrecadação da União, por força constitucional, ela tem que repassar para os estados e municípios, como, por exemplo, verba mensal para educação, uma verba mensal para a saúde. E o Estado, por sua vez, também faz repasse para o município. E existem alguns convênios que a União repassa direto para o município, tá? Então eu tenho essa divisão, mas existem aí algumas compensações, alguns repasses que são obrigatórios pela Constituição. Beleza? Bem, primeiramente, os 7 assuntos mais cobrados em prova de concurso sobre lei de responsabilidade fiscal. Primeiro, os objetivos e princípios da lei de responsabilidade fiscal. Só de falar, lei de responsabilidade fiscal, qual que é a ideia? Ela me traz princípios para pilares, né, vamos dizer assim, para o gasto racional do dinheiro público para eu não gastar desenfreadamente, né? Então ele vai me trazer alguns limites, alguns parâmetros para gastar dinheiro público. Quem é que gasta o dinheiro público, gente? Quem gasta o dinheiro público é um rapaz, uma moça chamado ordenador de despesa. Quem é o ordenador de despesa? Só para vocês entenderem, em cada órgão público existe uma pessoa que é responsável por receber os recursos de acordo com a lei orçamentária. Então, eu tenho a lei orçamentária do Estado. O Cleilton vai entender bem que o Cleilton presta serviço para o Estado. É assim, Cleilton, ó. Então, eu tenho um orçamento do Estado. Uma parte do orçamento, uma parte da arrecadação, vai para manter, por exemplo, a Diretoria Geral de Polícia Penal, aonde a empresa que você trabalha presta serviço.
Então, para o Cleilton, né? O Cleilton é engenheiro de uma empresa que presta serviço lá para o meu órgão. Então, o que que acontece? Para o Cleilton ir lá executar a obra, o ordenador de despesa tem que ter autorizado. Então, todo órgão público, gente, tem a figura do ordenador de despesa, que é o 01, o cargo máximo, o órgão máximo. No caso da secretaria, é o secretário. No caso do ministério, é o ministro, né? Ministro da Saúde, ministro da Fazenda, ministro da Cultura. Então, Cleilton, toda a obra que vocês fazem aí no estado, aqui na capital no interior, teve a aprovação do ordenador de despesa. Porque o ordenador, para ele aprovar, ele já sabe que ou o dinheiro está em caixa ou o dinheiro vai entrar em caixa. Então, ele tem que fazer um gasto racional. E outra, está dentro da lei orçamentária esse gasto. Com certeza, Cleilton, na lei orçamentária, dentro da Polícia Penal, lei orçamentária de 2025, tem lá uma dotação, tem lá uma classificação de receita que é manutenção predial. Então, é com essa dotação, é com essa rúbrica, vamos dizer assim, que vocês vão receber, né, pelo serviço prestado. Beleza? Então, é assim que funciona, tá? Então, tudo que diz respeito a gasto está previsto na lei orçamentária. A lei orçamentária, como a gente viu, ela é anual e a lei orçamentária ela sempre prevê o total de despesa e o total de receita. Teoricamente, pela lei de responsabilidade fiscal, a gente busca o equilíbrio, ou seja, o tanto que eu arrecado, o tanto que eu gasto. Só que nunca fecha, né? Sempre sobra ou falta. E aí a gente tem que fazer os ajustes. Então, outra coisa que cai muito é justamente a lei orçamentária e as outras leis que dizem respeito ao planejamento orçamentário, que é o PPA, Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. Cai muito sobre transparência, que é justamente a prestação de contas que deve ser feita sobre esses gastos. Aí eu tenho dois relatórios principais: o relatório de gestão fiscal, que ele é quadrimestral, a cada 4 meses tem que ser feito, e o relatório resumido de execução orçamentária, que ele é bimestral. E eu ainda tenho a previsão do desembolso do Poder Executivo, que ele é mensal. Então, olha só, eu tenho um controle mensal, bimestral, quadrimestral e anual. Olha que loucura! Justamente para evitar gastos abusivos do dinheiro público, ok? Bem, outra coisa que cai muito, controle e responsabilização. Então, se eu ultrapassar os limites, como eu vou ser responsabilizado? Bem, eu sou responsabilizado, eu, gestor, eu, ordenador de despesa, que posso ter que pagar uma multa, posso responder por improbidade, posso responder por crime de responsabilidade, e o meu órgão também, ou o meu ente federativo, pode responder. Como que? Como suspensão de transferência, impedimento de fazer empréstimos, né? Então, existe toda uma responsabilização em cima disso daqui, tá? Existem alguns também limites percentuais que a gente vai ter que memorizar sobre gastos, que eu vou falar para vocês. Então, qual que é o limite máximo que o Estado pode pagar de folha de pessoal entre ativo e inativo? É 60% da receita total bruta. Nós vamos estar falando sobre isso lá na frente. Algumas definições como o que é uma receita corrente líquida, o que é uma dívida consolidada, o que é um resultado primário, um resultado nominal, o que é uma despesa de caráter continuado. Vou ter que te explicar isso. E as operações de crédito, quando fala sobre operação de crédito, são empréstimos, são fontes de levantamento de recursos que eu vou ter que pagar juro, tá? Então, esse é o top 7. Os 7 assuntos que mais caem em concurso público sobre lei de responsabilidade fiscal, tá? Bem, para eu entender a lei, eu tenho que entender o contexto político, econômico, histórico, né? Olha só, a Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar 101 de 2000. Então, em 88 eu tive a redemocratização, teve a Constituição de 88 e 12 anos depois essa lei entra em vigência. O que que aconteceu durante esses 12 anos? Bem, como eu era a ditadura militar, né, até 88, foi um regime ditatorial, a União detinha todo o poder, inclusive o controle sobre as arrecadações públicas. Com a redemocratização e o federalismo, o município e os estados começaram a se fortalecer, porque a Constituição dividiu qual que é a fonte de receita de cada um e deu autonomia para todos, né? Todos são autônomos. Então eu descentralizei o poder. Então, tanto os estados como o município agora têm uma maior capacidade de arrecadar, de gastar e de se endividar. E eu não tinha nenhuma lei que falava de controle de gasto, qual que é o máximo que eu posso me endividar com obra, qual que é o máximo que eu posso endividar com pessoal.
Então aí houve a necessidade dessa lei, justamente para criar alguns parâmetros aí. Não existia um arcabouço legal, ou seja, não existia uma lei, né, que pusesse limites na gestão fiscal. A cada eleição observa-se um aumento dos gastos públicos. Então, o ente federativo, a cada ano passava, ou a cada eleição, ele ficava mais endividado. E aí, no contexto econômico, o que que eu tenho? De 88 até 2000, eu tenho crise, inflação, tenho a busca da estabilização da moeda. O plano real é dessa época. Então, o Brasil viveu uma inflação altíssima. Eu contei aqui para os meninos ontem que eu lembro, quando eu era menino nessa época, você ia de manhã no supermercado, o pessoal estava remarcando o preço. Você ia de tarde, estava remarcando de novo. Lá na minha casa tinha dispensa. Meu pai, servidor público, recebia o salário dele, já corria no supermercado com a minha mãe, fazia as compras do mês e guardava na dispensa. Tinha dispensa e o freezer para congelar a carne do mês também. Porque a cada dia o salário ficava menor, tá? E aí o que que acontece? Como eu tinha inflação muito alta, a União, os estados, os municípios, direto recorria a fazer empréstimo e aí pagava juro. E aí é juro sobre juro com a inflação, então o negócio era meio complicado, sabe? Não era fácil não de manter. E aí, nesse contexto econômico, o que que a gente busca? Um ambiente fiscal saudável, ou seja, eu tenho que arrecadar uma quantidade X que eu consigo pagar minhas despesas de manutenção como pessoal e consigo também prestar serviços como saúde, educação, segurança, né? Além disso, outra coisa que diz respeito ao contexto econômico é a vulnerabilidade externa, que já existe hoje muito mais por conta da globalização, ou seja, se eu tenho inflação muito alta aqui dentro, eu não consigo atrair investidor. Se eu não atrair investidor, eu não melhoro a empregabilidade, a arrecadação, uma série de outras coisas, né? Contexto governamental é justamente o descontrole e busca por disciplina. Então veio o Plano Real e começou a resolver o problema dos gastos. Então, para você ter uma ideia, o Brasil tinha uma dívida externa muito alta, porque durante, se você pegar lá de, você lembra lá, quem já estudou história lembra, no período do JK, que foi lá na década de 60, né, com a Constituição de Brasília, você lembra que ele tinha um lema que era 50 anos em 5. Irmão, isso aconteceu? Aconteceu. Só que a qual custo? Teve que pegar muito dinheiro emprestado. A nossa malha rodoviária, hoje, a maioria das rodovias foram feitas, foram pavimentadas durante a ditadura militar. Mas a que preço? Muito empréstimo externo de outros países, de outras instituições. Então, eu tinha uma dívida externa quase impagável e eu tinha uma dívida interna dos municípios, dos estados com a União também. Então, eu tinha um quadro de dívida externa e dívida interna. Em resumo, o governo Fernando Henrique Cardoso, né, ali mais ou menos por volta ali de 1995, né, pouco depois da Constituição, ele defendendo a linha do liberalismo, que o liberalismo fala economicamente que o Estado tem que cuidar de saúde, educação e segurança. O resto eu passo para a iniciativa privada, tá? Então, o que que aconteceu nesse caso? Fernando Henrique Cardoso começou um programa de privatização das empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, na área de telefonia, privatizou tudo. Aqui a gente tinha a Telegoiás, né? Tinha a Telerge no Rio de Janeiro, a Telesp lá em São Paulo. Então, ele terceirizou tudo. Vale do Rio Doce, um monte de empresa estatal, foi tudo ó, privatizado. O que que ele fez com esse dinheiro? Pagou boa parte da dívida externa a ponto de conseguir pagar de forma sustentável as parcelas desse empréstimo. Em contrapartida, ele chamou os estados e municípios, falou: ó, nós vamos agora, como eu estava já na estabilidade econômica, nós vamos pegar a dívida de vocês, dividir a perder de vista com juro baixíssimo para vocês conseguirem pagar. Então, todo mês, até hoje, o estado de Goiás, parte da arrecadação dele, por exemplo, ele manda para o governo federal, que é lá daquela época que foi dividido a perder de vista a dívida do estado. Então, naquela época, a inflação era tão alta que o estado não conseguia pagar, os estados, né, no geral, os municípios, não pagavam nem o dívida, nem o juro da dívida, quanto mais a dívida. Então, durante o governo Fernando Henrique, ocorreu justamente essa inversão aí desse quadro de endividamento descontrolado. Então, continuaram endividados, mas de uma forma sustentável, que com a própria arrecadação conseguia pagar a parcela da dívida e os juros. Então, gasto com pessoal também. A expansão da máquina pública levou a um crescimento acelerado do gasto com pessoal.
Falta de transparência. Eu não tinha também nenhuma obrigatoriedade legal de ficar prestando contas de forma como a gente faz hoje, bem detalhada, bem precisa. E o papel do Tesouro Nacional, o FMI. Gente, é FMI mesmo, eu expliquei ontem. Fundo Monetário Internacional, vários governos recorreram ao FMI para fazer empréstimo, a Dilma mesmo, o próprio Fernando Henrique. O FMI até empresta, mas ele, para isso, em contrapartida, ele pede uma série de ajustes do país. Por exemplo, durante o governo Fernando Henrique é que aconteceu esse boom aí das universidades no Brasil. Porque naquela época, olha só, eu lembro até hoje, em Goiânia eu tinha Faculdade Objetivo, Faculdade em Anguera, Universidade Federal, a Católica, que hoje é a PUC, se não me engano, eram essas quatro só. Depois deu um boom, quantas faculdades a gente não tem hoje? Isso é desde a época aí do Fernando Henrique Cardoso, tá? Que era um ajuste para conseguir, ou seja, obrigatoriamente a gente tinha que aumentar o nível de escolaridade do brasileiro. E começou a outra onda também, começou a onda de não reprovar menino na escola, de ir empurrando ele igual faz até hoje. Por quê? Porque eu preciso de números, eu preciso de passar esse povo. Aí a edição começou a virar o que virou hoje, né? O caos. Bem, necessidade da lei de responsabilidade fiscal se dá para garantir a sustentabilidade fiscal, promover a transparência, impor limites racionais e responsabilizar os gestores. Pá. O que é a lei? A lei é justamente a busca do quê? Seu principal objetivo qual que é? Estabelecer normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. Então, a ideia da lei de responsabilidade fiscal é trazer parâmetros mínimos aí de responsabilidade, prestação de contas, valores, para eu fazer uma boa gestão fiscal do meu ente federado. O que fala o artigo 1º da lei de responsabilidade fiscal? O artigo 1º fala o seguinte, ó. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receita e despesa. Então, é o que eu te falo, a lei busca o equilíbrio entre receita e despesa, a lei orçamentária, né? É, aos limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesa pessoal, seguridade social e outras. Dívida consolidada imobiliária, gente, quando eu falar dívida imobiliária, mercado imobiliário é mercado de ações, de papel, de títulos, tá? Operações de crédito são empréstimos, inclusive antecipação de receita, concessão de garantia, inscrição e resto a pagar. O próprio nome fala, resto a pagar é aquela despesa que estava prevista para esse ano, eu não consegui pagar. No próximo ano é prioridade eu pagá-la, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é o quê? Ela é um sistema de prevenção de riscos e correção de desvios. É uma lei que busca controle e transparência. Ela fala da necessidade de planejamento e sustentabilidade na gestão fiscal. Ela fala sobre limitação de gastos e responsabilização dos gestores, tá? Então, começar falando de meta fiscal. Olha só, o artigo 3º da Constituição fala assim, ó: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bem, as metas fiscais, eu tenho que falar o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal exige que a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei anual, que eu vou te explicar, estabeleça para o exercício a que se refere para os dois seguintes as metas de resultado fiscal. Resultado fiscal é arrecadação. Então, resultado primário, resultado nominal e o montante da dívida pública. O que é o resultado primário? É a diferença entre receita primária e despesa primária do governo, sem considerar o juro da dívida. E o resultado nominal é a diferença entre receita, despesa, mais o juro da dívida. Então, memoriza. Quando eu falo de resultado primário, eu não considero o juro da dívida. Com o resultado nominal, considera-se sim o juro da dívida. Gente, eu tenho três situações com relação à receita e despesa. Eu tenho três situações em que o ente pode situações que ele fecha o ano. Ou ele fecha com superávit, seja nominal ou primário, a gente trabalha com nominal. Superávit nominal quer dizer o seguinte:
Ele sobrou dinheiro depois de pagar todas as despesas e pagar o juro ainda sobra um dinheirinho. Esse é o ideal, né? Superávit nominal. Pode ocorrer o equilíbrio, que é a receita bater com a despesa, que é quase impossível isso, mas a lei busca isso, o equilíbrio. E eu tenho o déficit. Déficit quer dizer que eu não consegui pagar as contas. Eu gastei mais, fiquei com mais dívida do que receita, tá? Então, o que que é um quadro ideal? Superávit nominal, ou equilíbrio, né? O equilíbrio é o ideal, só que o equilíbrio é uma utopia. Dificilmente nós vamos conseguir gastar exatamente o mesmo tanto que a gente arrecada, até porque existem variáveis, tanto na despesa como nas receitas. Quando eu falo em meta fiscal, eu falo também em controle da dívida, os limites, né? O máximo que eu posso me endividar. E a geração de superávit o governo sempre busca uma fonte maior de arrecadação. Ele prevê, gente, para sobrar dinheiro, o que o governo faz? Ou ele aumenta a alíquota ou ele diminui a despesa, não tem outro jeito, né? Via de regra. Aí, basicamente é isso. Ah, tem como fazer empréstimo também, mas aí não é um superávit real, né? Aí eu estou adquirindo uma despesa. Regra de ouro: a lei reforça a proibição de que operações de crédito e endividamento superem as despesas de capital. Ou seja, gente, operação de crédito é o quê? É empréstimo. Então, olha só, o governo não pode pegar um empréstimo para pagar o que a gente chama de despesa corrente. O que é despesa corrente? Aquela corrente, gente, você lembra da correnteza do rio, tá? É aquela despesa que eu tenho todo dia. É despesa com pessoal, é despesa com água, com luz, com telefone, com aluguel, né? Com manutenção. Então, o governo não pode se endividar para esse tipo de despesa. Para esse tipo de despesa, se ele não estiver dando conta de pagar, ele tem que eliminar a despesa. Ele tem que mandar embora servidor, ele tem que, de repente, um prédio está alugado, ele tem que sair fora daquele prédio. Por exemplo, ó, houve um tempo em que a nossa sede aqui do nosso órgão era o trem mais chique do mundo, era ali de frente à Saga, ali na Mutirão 49, no edifício Lique Lourenço, lá, era um andar lá em cima, lá, o trem mais chique. Só que o aluguel é caro demais. Eu imagino que hoje seria um aluguel em torno aí de 70 mil por mês, valores atualizados. Para que eu vou pagar 70 mil por mês, sendo que eu tenho prédios próprios que estão desocupados? Então foi o que aconteceu. A sede saiu de lá e foi lá para a Avenida Goiás. Depois da Avenida Goiás, eles estão lá na Vila Nova, num prédio próprio. Então, assim, que era inclusive da Secretaria da Fazenda, né? Secretaria de Economia, que hoje foi transferido lá para o nosso órgão. O Cleilton conhece lá, ele participou lá da reforma. Então, o que é isso? Ao invés de pegar um empréstimo para pagar o aluguel, não, filho, elimina aquilo ali, vamos achar uma outra alternativa, tá? Governo não pode se endividar para pagar a despesa corrente, mas para realizar investimento pode. Não. Então nós vamos nos endividar para investir aqui numa rodovia que vai melhorar aqui o fluxo de pessoas, vai melhorar a economia, vai trazer arrecadação. Vamos pegar um empréstimo para fazer uma hidroelétrica, uma usina, aí pode. Mas para as despesas correntes, não. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada de alienação de bens e direitos que integre o patrimônio público para financiamento de despesa corrente. Mesma coisa. Quando o Estado vende um bem imóvel, uma empresa pública, uma sociedade comunista, esse dinheiro também tem que ir para investimento e para reserva. Esse dinheiro não pode ser usado para pagar despesa corrente, tá? Para pagar pessoal, por exemplo. Beleza? Porque eu estou diminuindo o patrimônio público, né? A elaboração e execução de planos e orçamentos vai refletir compatibilidade com os indicadores fiscais e sustentabilidade da dívida. Bem, falando de lei orçamentária, é bom você entender o que é uma emenda parlamentar. Que a gente fala, o deputado trouxe uma emenda para cá. Ah, eu sou deputado tal e eu consegui uma emenda para o meu estado. O que é esse tal dessa emenda? É uma emenda à lei orçamentária, tá, gente? Então, o Poder Executivo, o que ele faz? Ele propõe a lei orçamentária, certo? Propôs a lei orçamentária, o que vai acontecer? Essa lei vai passar nas duas casas. Por exemplo, quando é o governo federal, passa pela Câmara e pelo Senado. O governo estadual passa pela Lego. Então, os parlamentares, eles vão propor emendas, eles vão sugerir mudanças na lei, né, direcionando recursos para os seus estados e municípios, tá? Então, isso é que são as emendas parlamentares. E por lei, eles podem fazer isso, ok?
Então, os três instrumentos de planejamento, tudo começa aqui, ó, a questão do gasto público, tudo eu tenho que planejar. Eu tenho três leis, nós vamos te mostrar aqui o ciclo delas, que são votadas todo ano, que vão ajudar no controle do gasto público. Ó, a Lei Legislativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, que é uma lei que prevê 4 anos de governo, 4 anos as finanças. Só tem um detalhe: o plano plurianual ele entra em vigência no segundo ano de governo e termina no primeiro ano do mandato subsequente. Então vamos lá. O Sandro Mabel, nosso prefeito, ele está trabalhando no último ano do plano plurianual do Rogério Cruz. O plano plurianual dele começa, ele propõe esse ano, mas começa em vigência ano que vem. Vamos supor que sai o Mabel e entra, né, o Zé. O Zé, no primeiro ano dele, ele vai ter que completar aquilo que o Mabel planejou. Então, isso aqui foi feito, gente, proposital, para que evite situações como, por exemplo, um governador começa uma obra grande, mudou o governador, o outro fala: não, pode abandonar isso aí. Isso aí não é do meu governo, não. Vamos partir para outra. Não. Ele vai ter que terminar aquela obra obrigatoriamente, porque a lei, né, diz respeito aos projetos do governo anterior. Você entendeu por que, que o PPA sempre começa no segundo ano e termina no primeiro ano do próximo mandato? É para que haja continuidade das obras, né? Das ações do poder público como um todo. Aí eu tenho lei de diretrizes orçamentárias, o próprio nome fala, diretriz, ou seja, o plano plurianual é uma lei para 4 anos de governo, só que ela é revisada todo ano, tá, gente? Todo ano eu faço ajuste. Por isso que eu te falo que é anual. O ciclo orçamentário, ele segue o ano civil, gente, é de um ano. Lei de diretrizes orçamentárias. O que, que são as diretrizes orçamentárias? O que é isso, professor? Ela vai trazer as metas, os objetivos orçamentários, seja da União, do Estado, Distrito Federal ou município. Tudo isso que eu estou te falando, gente, está na Constituição Federal, vale para o governo federal, estadual, municipal, tá? Para todo mundo, e o distrital. E os orçamentos anuais, que é a lei orçamentária anual, que é votada todo ano, ok? A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Então, o plano plurianual estabelece de forma regionalizada, por quê? Porque o Brasil é muito grande, né? Tem estado que é muito grande. Então, vamos fazer por região quais são os gastos, né, que aquela região vai ter. Constituição ainda fala, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Quando eu falo, o que é uma dívida sustentável? Aquela que eu consigo pagar, gente. Então, qual que é a ideia? Se o governo estadual pegou um empréstimo, ele tem que ter capacidade financeira de pagar em dia, né? Então, essa que é a ideia de sustentabilidade fiscal. Então, essas metas, prioridades, as prioridades do governo vão estar onde? Na lei de diretrizes orçamentárias. E os valores vai estar na lei orçamentária. Olha lá, ó. A lei orçamentária anual compreende, gente, o orçamento, tanto da União, do Estado como do Distrito Federal, ele é um orçamento 3 em um. Olha só, deixa eu te mostrar no gráfico que eu volto aqui. Então, tem o orçamento fiscal, que é justamente a minha arrecadação de impostos e os gastos que eu tenho no dia a dia, os gastos correntes, tá? Beleza. Aqui de vermelho eu tenho o orçamento de Seguridade Social. Gente, o que é a Seguridade Social? Basicamente são três serviços: é a Previdência, Assistência e Saúde. Então o SUS é financiado por esse orçamento aqui, de vermelho, tá? E eu tenho um orçamento de investimento, que é justamente o dinheiro que as empresas públicas, sociedade de economia mista ganham, onde é que eu vou investir? Então tá aqui. Então é um caixa único, é um orçamento único, mas dividido em três áreas, tá? Beleza? Então olha só, voltando, ele fala assim, ó. Orçamento fiscal refere-se aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades, administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Orçamento de investimento das empresas que a União, direto ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito a voto. E o da Seguridade Social, né, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta e indireta, bem como os fundos, fundações instituídos e mantidos pelo poder público, tá?
É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Ou seja, na lei orçamentária tem que falar especificamente, ó, nós vamos gastar, por exemplo, com saúde 10 milhões, tá? Durante o ano. Então é preciso, é 10 e é limitado, é 10 milhões e pronto, acabou. Se a arrecadação for maior, eu posso pedir uma suplementação para gastar mais, tá? Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na linha 6, inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso. É o que eu te falei, publicou a lei, eu tenho o desembolso, né, a lei orçamentária tem o desembolso mensal, programa de execução mensal do desembolso. A lei de diretrizes orçamentárias fala que tem que ter o relatório de gestão fiscal a cada 2 meses e o relatório resumido de execução orçamentária a cada quadrimestre, né? Então eu tenho um controle mensal, bimestral e quadrimestral dos gastos, tá? Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedada quaisquer deduções. As propostas parciais do orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômico-financeira. Programa anual de trabalho do governo, qual é fixado limite global máximo para cada orçamento de cada unidade da administração. Então, o que é esse orçamento parcial? É assim, ó. Então, o orçamento do Estado, eu tenho o orçamento da governadoria somado com o orçamento de cada secretaria, de cada autarquia, de cada fundação. Então, a gente faz um somatório nisso e vira o orçamento, a lei orçamentária. Então, cada orçamento de cada órgão tem que estar de acordo com a política econômico-financeira. Eu tenho quantidade máxima que eu posso gastar com o pessoal, quantidade máxima que eu gasto com manutenção, quantidade que eu gasto com investimento e assim por diante. O exercício financeiro coincidirá com o exercício civil, já te expliquei. Pertence ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas e a despesa legalmente empenhada. E aí eu tenho os restos a pagar. O que é o resto a pagar? Considera-se resto a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo as processadas das não processadas. Então, aqui, ó, então, a questão do resto a pagar. É porque toda despesa, gente, é assim, ó. Então, já está lá previsto o gasto na lei orçamentária. Primeira coisa, tem que estar previsto na lei do orçamento. Aí, o que vai acontecer? Primeira coisa, vai ocorrer o empenho da despesa. O que é o empenho, gente? O empenho é a garantia que aquela despesa vai ser paga. Eu imagino que o empenho, né? Ele é liberado quando o dinheiro entra lá no tesouro. Quando, por exemplo, eu tive uma arrecadação grande X, o dinheiro caiu na conta do tesouro, então o tesouro fala para o órgão: ó, pode empenhar essa despesa. Então, feito o empenho, eu mando para o fornecedor o empenho. Então, por exemplo, a empresa com que eu trabalho lá, ele tem um empenho lá de tantos mil por mês para gastar. Então, dentro daquele empenho, quer dizer o seguinte: ó, o que você gastar aqui, nós vamos pagar. Ele presta o serviço, emite a nota fiscal e essa nota é liquidada, ou seja, essa nota é lançada no sistema. Depois de algum dia, o Tesouro transfere o dinheiro de lá para o órgão vai e faz o pagamento. E depois faz a conciliação bancária, né? Faz aquele negócio de despesa e receita lá no extrato bancário. Então, essa é a execução da despesa básica: empenho, liquidação, pagamento e a conciliação, tá? Basicamente, essas são as fases da despesa pública. Bem, existem também. O que pode acontecer? Eu já te falei que todas as despesas e receitas devem estar na lei orçamentária, mas eu consigo planejar tudo, eu consigo prever todas as despesas, todas as receitas? Não, pode acontecer de ter uma arrecadação maior do que a que eu planejei, menor do que eu planejei, aí existem os créditos adicionais. Olha só, artigo 40 da Lei 4320. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária, e os especiais destinados a despesas nas quais não haja. Gente, dotação é previsão. Quando eu falo não tem dotação orçamentária, porque não tem previsão na lei orçamentária, tá? E eu tenho os créditos extraordinários, destinados a despesa urgente e imprevista, caso de guerra, comoção, calamidade. Então, durante a pandemia, teve que fazer alguns créditos extraordinários, que a pandemia é um estado de calamidade que não era previsto, né, em lei.
Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. A abertura de crédito suplementar e especial depende da existência de recurso disponível para ocorrer a despesa e será precedida de exposição de justificação. Gente, vou te dar um exemplo sobre um crédito suplementar ou suplementação orçamentária. Então, olha só. Então, na lei orçamentária que foi votada em 2024 para 2025, para o meu órgão, Diretoria Geral de Polícia Penal, eu tenho uma previsão de hora extra, né? Previsão de gastamento com folha. O que que aconteceu? No início do ano, gastou-se muita hora extra com esses mutirões aí da prefeitura, né? Então, através de um convênio, de um acordo, a Diretoria Geral de Polícia Penal fez escolta de vários presos do regime fechado para fazer esses mutirões, fazer a limpeza, né? Isso foi só aqui não, gente. Isso foi feito no estado todo, tá? E é um serviço extraordinário, não estava previsto. A gente não tinha pessoal para fazer isso, então foi feito através de hora extra. E outras situações emergenciais. De repente aumentou o número de saída médica, mais que o previsto, né? Saída médica também, hora extra. Moral da história: foram verificar, o valor que estava previsto para isso até dezembro não ia dar. Então, o que que o gestor faz, gente? Ele já pede uma suplementação, ele pede para acrescentar, ele faz um planejamento e pede para acrescentar aquele valor ali, tantos milhões. Só que para acrescentar aqueles tantos milhões, eu tenho que saber de onde que eu vou tirar, não é simplesmente pedir. Então, o processo é o seguinte: eu faço a estimativa do que vai faltar, mando lá para a Secretaria da Fazenda ou para a Secretaria da Economia. E eles, de acordo com o que está previsto para arrecadar, ou que já está arrecadado, ele fala: não, ó, a gente consegue suplementar assim. Aí ele vai, faz-se através de lei, o crédito suplementar ele é voltado rapidamente, e através dessa lei, logo em seguida é feito um decreto que abre esse crédito, que coloca esse crédito lá disponível para o órgão. Então, o crédito suplementar é esse caso, ele não estava previsto. Então, eu vou fazer a previsão, verifico da onde vai vir o dinheiro, aí faz a lei, altera a lei orçamentária e está tudo bem, tudo certo, e vamos fazer um negócio acontecer, tá? Então, toda vez eu tenho que explicar da onde que vai vir a receita. Então, eu tenho os três instrumentos, ó, do processo orçamentário: PPA, LDO e LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Isso é o que a gente chama de programação orçamentária, né? A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços para a sociedade. Então, o PPA, Plano Plurianual, ele programa as prioridades, a LDO define as diretrizes e a LOA prevê os recursos que eu vou precisar para execução orçamentária, para executar aquela despesa, né? Então, entre eles, o que acontece? Os programas do PPA têm metas e indicadores quantificados. A LDO explica as metas de cada ano. E a LOA fala de onde vai vir os recursos. Então, essa é a relação entre os três. Aqui é o círculo orçamentário anual. Olha só, essas datas são interessantes. Todo dia 15 de abril, o que que vai acontecer, gente? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias são enviados para o Congresso. Aqui, gente, se for estadual, é enviado para a LEG, se for municipal, para a Câmara dos Vereadores, é para o Legislativo. Então, isso já aconteceu esse ano. Ó. Em 2025 tem que acontecer isso para voltar em 2026 esse ciclo. Então, dia 15 foi feito o projeto de lei de iniciativa do Executivo e enviado para o Legislativo. No dia 30 de junho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ser votada. Então, o projeto é dia 15 de abril até 30 de junho tem que ser votado, certo? Então, já tem as diretrizes. Nessa altura do campeonato, eu já tenho o PPA e já tenho a LDO daquele ano. Só que o PPA eu vou fazer uns ajustes nele. Então, no dia 31 de agosto, que foi há poucos dias, o prefeito, o governador e o presidente mandaram lá para o seu respectivo legislativo o projeto do plano plurianual, os ajustes e o projeto de lei orçamentária anual enviado para o Congresso. Na verdade, gente, esse projeto é o inicial, né? Deixa eu ver. Não, é a primeira vez, ó. Esse projeto aqui, por exemplo, do Mabel. O Mabel mandou agora o PPA dele, porque começa a entrar em vigência ano que vem. Então tá aqui, ó. Plano plurianual que vai entrar ano que vem. E o projeto de lei orçamentária. E no dia 15 de dezembro já tem que estar
tem que ter sido votada e publicada a lei do plano plurianual e a lei orçamentária, porque virou o ano, já entra em vigência essas leis. Isso que acontece todo ano, é um ciclo, que a gente chama de ciclo orçamentário, tá? Então, essas leis que vão dar a diretriz aí de o que eu posso, o que eu não posso gastar, como eu vou gastar, tudo através dessas leis. Então, o plano plurianual, vigência de 4 anos, estabelece as diretrizes, objetivos, metas da administração pública para a despesa de capital e outras delas decorrentes para as relativas a programa de duração continuada. O PPA, para que ele esteja alinhado com as metas fiscais de longo prazo e preveja as ações de sustentabilidade. A LDO é anual, né? Ela serve como elo entre o PPA e a lei orçamentária. Ela define metas e prioridades. Então, nela vai ter em anexo o relatório de metas fiscais, os riscos fiscais, e ela prevê o equilíbrio entre despesa e receita. A lei orçamentária vai trazer os valores, é anual também, ela estima a receita e fixa a despesa, tá? Na lei orçamentária eu tenho que ter uma reserva de contingência, no caso aí, né, de uma eventualidade, proíbe a abertura de crédito adicional, ou seja, eu fazer um crédito suplementar ou especial sem a indicação do recurso de onde vai vir, e compatibilidade com o PPA e LDO, tá? Um outro, nela também vai vir as despesas de caráter continuado. Gente, caráter continuado é aquela despesa cuja vigência passa de 2 anos. Por exemplo, despesa com pessoal, não vou ter todo ano. Despesa com manutenção, são as despesas de caráter continuado. Eu tenho lá vai ter estimativa do impacto financeiro dos próximos 3 anos. Então, a lei orçamentária dá o desse ano e já me dá uma estimativa para os próximos três. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LDO e a LOA. Então, se aumentar a despesa de caráter continuado, ele tem que declarar que está de acordo com a lei. E a compensação, aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa, para não gerar desequilíbrio fiscal. Então, tudo isso aí diz respeito à lei orçamentária, né? Constituir requisitos essenciais para a responsabilidade na gestão fiscal da instituição, previsão e efetiva arrecadação. Então tem que prever e tem que arrecadar, não é só prever, beleza? Então até então, gente, o que eu te falei aqui é da aula de ontem, tá? Nós fomos até um pouquinho para frente aqui, mas aí nós vamos dar um intervalinho agora para você dar uma respirada, tá? E a gente volta, terminamos os conceitos, né? O top 7 lá e vamos fazer algumas questões também, beleza? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? E você vai ver que também, quando a gente vai para a questão, fica mais claro tudo isso, tá? Mas pelo menos a lógica, se você entendeu, porque, gente, eu estudei muitos anos isso aqui para entender. Na verdade, eu fui entender isso aqui quando eu fui para a Polícia Civil, né? Quando eu trabalhei lá em 2007 a 2010, eu trabalhei na gerência de execução financeira orçamentária. Então lá a gente vê essa questão da dotação, da LDO, da LOA, quando libera a lei orçamentária, quando libera os recursos do sistema, então quando é feito o repasse do tesouro para o órgão pagar suas contas. Então, assim, aí eu fui entender a lógica do negócio. Mas isso aqui é um negócio que você estuda cada vez, você fica melhor, né, para entender. E eu te falo, é diferencial em concurso. Quase ninguém consegue entender tudo isso aí. Olha lá, a Marília até colocou, achei a matéria meio pesada por ter muitos detalhes, mas acho que com o exercício a coisa vai deslanchar. É isso, Marília. Agora, na hora do exercício, você vai ver. E detalhe, gente, isso aqui não é diferente, Marília, da lei de licitações. A lei de licitações é tão pesada quanto ela. Só que, na hora que a gente vai para o exercício, a gente começa a entender o que que o concurso foca, que são aqueles 7 pontos. Como eu te falei, se você pegar essa lei, depois você entra no Google, lei complementar 101. Se você ler ela de cabo a rabo, do artigo 1º, 2º, quando for para o artigo 5º ali, você já desistiu, que é muito termo técnico. Mesma coisa a lei de licitações, tá? Mas você vai ver que com o tempo, de tanto você estudar, você vai pegando o jeito, ok? Deixa eu ver aqui, o que mais que ela colocou? Notei que ambas são pesadas, mas que os pontos-chave que nos ajudam igual licitações, o que é o ponto-chave que a gente falou? Conceitos, a gente falou sobre obrigatoriedade da licitação, os casos de dispensa e inegibilidade, falamos aqueles procedimentos auxiliares, como o credenciamento, né? As modalidades, que é o pregão, a concorrência. Então, assim, aí você vai para o exercício e você vê o que que a lei prioriza. São leis muito extensas e leis muito complexas, principalmente de licitação. Ninguém sabe tudo, tá? Para vocês terem uma ideia, ó,
para a gente fechar esse bloco aqui e ir para o intervalo. Hoje eu estava lá na sede da Polícia Penal, fui convocado para um treinamento sobre precificação para licitação. Por quê? Se eu quiser comprar qualquer coisa no meu órgão, eu tenho que saber qual que é o preço de mercado daquilo ali para ir para uma licitação. A gente faz tudo e manda para a licitação pronto para licitar. A gente faz o que a gente chama de pesquisa mercadológica. Via de regra, eu pego 3 orçamentos, tá? Pego 3 orçamentos, faço uma média e com essa média eu defino valores, né? Para ir para a licitação. Então, eu fiz uma pergunta muito interessante. O pessoal que coordena essa parte tornozeleira, gente, essa parte tornozeleira envolve uma tecnologia lascada, porque envolve localização via GPS, em tempo real. Então, se eu sou um usuário, né, do sistema de monitoramento, se eu quiser saber onde está um preso agora com a tornozeleira, eu clico aqui e ele me mostra no mapa onde o cara está, em tempo real. Então, assim, envolve localização, envolve a tornozeleira, envolve o botão do pânico, no caso Maria da Penha, né? O que é o botão do pânico? É quando o agressor chegar perto dela, ela aperta o botão, a viatura mais próxima vai lá e presta o socorro, tá? Ou só o fato dele aproximar já aciona também a viatura através de uma inteligência artificial. Pelo menos a ideia é essa. Envolve atendimento. Então é interessante ter uma inteligência também, um chatbot lá para atender, né, os usuários. Enfim, é um negócio muito complexo. E toda vez para precificar isso é complicado, porque é um produto muito complexo. Aí vamos para a lei de licitação. A lei de licitação prevê um negócio chamado, uma modalidade chamada diálogo competitivo. Vocês lembram? O que é o diálogo competitivo? Eu chamo toda vez que eu não consigo definir de forma objetiva o que eu quero, o produto ou serviço, eu faço um diálogo, eu chamo os fornecedores, faço tipo uma audiência pública, explico para eles o que eu quero, e aí eles vão falar: não, eu consigo, não, eu não consigo, eu não consigo. E aqueles que conseguem atender, eles vão apresentar as propostas posteriormente. Então, o caso da tornozeleira deveria ser feito assim. Aí eu fiz a seguinte pergunta: fiquei com o bracinho levantado há um tempão. Pessoal da Controladoria Geral do Estado, né? Controle interno. Aí eu perguntei, gente, esse caso aí da tornozeleira não é caso de diálogo competitivo? Aí o cara, é mesmo, é mesmo. Eu falei, e por curiosidade, o estado de Goiás faz muito diálogo competitivo? Você vê, órgão de controle, teoricamente tudo vai para lá. E ele virou e falou assim, o professor, não, eu pelo menos não chegou para mim nenhum processo, eu vou procurar saber e te falo. Moral da história, existe uma inovação, um instrumento que está na lei para facilitar a vida do servidor, e o servidor, às vezes, com medo de ser algo novo, de assumir responsabilidade, não faz. Seria muito mais fácil fazer o procedimento dessa forma. Chama o fornecedor, fala: eu preciso disso, disso, disso. Ele precifica, a gente faz lá o termo de referência, o que eu preciso, e manda para o processo licitatório. Então, olha para você ver que, às vezes, a lei muda para ajudar, mas se o servidor público, o gestor público, não usar aquele benefício da lei, continua tudo atrapalhado, tudo difícil. Foi um negócio muito bom, trocamos muita experiência hoje. E órgão de controle é bom por quê? Porque o órgão de controle ele passa a visão, ó. A gente, nesse processo, a gente olha isso e isso. Então a gente começa a ficar atento. O que precisa fazer para eu fazer uma precificação, né? Igual, por exemplo, já me passaram a incumbência. Eu vou ter que comprar para a escola 2 telas retrátil, dois e dois. Como é que é? Data show de última geração, porque eu trabalho muito, meu trabalho é muito remoto. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em Caldas Novas, depois eu estou em Goianésia, igual semana que vem eu vou em Goianésia na sexta-feira. Teve uma semana que vocês viram, eu fiz do hotel a aula, que eu estava lá em Goianésia dando aula. Então, assim, há necessidade de eu ter um data show para onde eu for, eu levo. Eu não sei de levar porque lá na unidade tinha, mas às vezes a gente dá aula, às vezes até dentro do presídio, dependendo do lugar, né? Então me incumbiram. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 3 orçamentos, fazer a média. Como o valor não vai dar os 50 mil de dispensa, lembra que até 50 mil dispensa de licitação? Eu vou sugerir uma compra direta. Só que, como é pouca coisa, o que que eles vão fazer? O mando pessoal de compras, eles devem juntar isso aí com outras coisas, por exemplo, alguma coisa de informática, para fazer uma compra só. Então, eu tenho que saber fazer essa precificação. Existe um método, né? Que eu faço média, mediana. E outra, tem uma realidade também, gente. O Cleilton aí sabe. O preço, quando eu faço um serviço ou vendo um produto para uma empresa privada, é um valor, quando é para o Estado, é outro. Porque eles falam que o Estado atrasa, que o Estado pode deixar de pagar, aquele negócio do resto a pagar lá.
Então envolve um risco maior, então normalmente eles aumentam um pouco ali, 10, 20% do valor. Normal, faz parte. Tem que ter uma gordurinha ali para queimar, que o pessoal fala. E às vezes essa gordurinha queima até na hora de fazer o pregão, né? Os fornecedores vão abaixando o preço até chegar no preço de mercado. Beleza? Mas assim, então, quando vocês forem servidores públicos, vocês vão ter oportunidade de participar de treinamentos desse tipo e ir mais a fundo na lei, e entender um pouco mais. Então, moral da história, gente, até o que eu percebi lá. Como o controlador ele mexe com determinado, só precificação, qualquer coisa que eu perguntasse de precificação, o cara é top especialista. Eu já saí um pouquinho, fui para a licitação, ele já não soube me responder com tanta segurança. Então, quando a gente estuda para o concurso, a gente tem que aprender de tudo um pouco, a gente entra com a visão geral. Quando você for trabalhar lá, você vai ter uma visão específica, igual eu trabalhei na execução orçamentária. Então, receita e despesa eu sacava tudo. Mas outro assunto, por exemplo, tributação, que está ligado, mas não é direto, eu já não consegui entender tão bem, tá? Mas faz parte. Vamos dar aí uns 15 minutinhos, né? Agora são 8h26, 8h40 a gente volta, tá? A gente termina a parte teórica e faz umas questões ainda hoje, beleza? Então, daqui 15 minutos a gente tá de volta. É nóis.
Voltando, né? Vamos lá. Eu mandei até para vocês agora. Eu mandei o link lá do perfil da Polícia Penal. Você vai lá depois no Stories, lá aparece lá, né? É, treinamento, né? Sobre precificação e tal. Mandei o link. Treinamento, boas práticas, pesquisa de preço. Vocês vão ver lá a turminha fazendo treinamento hoje. É o quê? É licitação. Uma parte da licitação que a gente estava aprendendo. Então, vira e mexe, tem que fazer esses treinamentos aí para a gente entender uma série de coisas, né? Voltando para o nosso slide. Então, vamos falar sobre a transparência, né? Transparência. Que é negócio de transparência, gente? É para prestar conta. Para que serve a transparência, né? O princípio da transparência, que na verdade ele deriva do princípio da publicidade. Lembra dos princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, a transparência é justamente para prestar conta. Como eu lido com a coisa pública, e aqui nós estamos falando do dinheiro público, então a lei de responsabilidade fiscal traz uma série de coisas que é para dar transparência, né? Uma série de relatórios e tal. Olha só. Então, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, ou seja, pela internet, né? Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução fiscal, tá vendo? Os relatórios que estão lá na lei, né? A lei de diretrizes orçamentárias fala o resumido de dois meses, o de gestão fiscal quadrimestral e as versões simplificadas desses documentos. Por que versão simplificada? Para o cidadão comum entender, né? Então, tem o princípio da publicidade, como eu te falei, relatório de gestão ele é quadrimestral, relatório resumido bimestral. Eu posso usar as audiências públicas, então, na hora de elaborar a LDO, o PPA e a LOA, eu posso fazer uma audiência com a população para ver o que, que eles sugerem, algumas prioridades. Liberação de recursos. A lei exige divulgação em até dia 30 de cada mês do demonstrativo de liberação de recursos para cada poder. Balanços demonstrativos, publicação dos balanços, né, da parte de contabilidade pública. Então, tudo isso é para dar transparência, tá, gente? Uma vez que é dada a transparência, então eu tenho como controlar. Então, eu tenho controle e responsabilização, tá? Então, como é que funciona esse controle? Controle interno. É aquele controle do mesmo poder, é o que eu te falei. Hoje a gente estava tendo orientações da Controladoria Geral do Estado, que é um controle interno, que ela faz parte do executivo, dentro do mesmo poder interno. Controle externo. Quem fiscaliza as contas do governo é o legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Papel do Ministério Público, se houver. Ministério Público é o seguinte, gente: se alguém vê que tem alguma coisa errada, vai lá, aciona o Ministério Público, ele propõe uma ação na Justiça, né? Responsabilização e penalidades. Então, o servidor público pode ser responsabilizado. A gente lembra que na lei de improbidade, basicamente são quatro penas, né? Então, perda do cargo, emprego ou função, suspensão de direito político, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, ou seja, ressarcir para os corpos públicos aquilo que você roubou, vamos dizer assim, e os crimes de responsabilidade, né? Então, tudo isso aqui diz respeito ao quê? Controle e responsabilização do servidor público, tá? Bem, sanções. Primeira sanção, suspensão de transferência voluntária. Então, a União voluntariamente está doando aqui uma grana para a gente, está transferindo recurso, por exemplo, acontece aqui onde eu trabalho, transferindo recurso para construir presídio. Se o governador aqui não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, vai suspender essas transferências, tá? As voluntárias, a da saúde, educação e assistência social, gente, o que que acontece? São vinculadas. Receita vinculada não tem como suspender, não, mas as voluntárias sim, tá? Proibição de contrair novas operações de crédito, ou seja, não vai poder fazer nenhum empréstimo mais, né? Porque não está resolvendo o problema. Qual que é a ideia aqui? Forçar a diminuir o gasto para conseguir pagar. Não é fazer mais gasto, é diminuir o gasto. Restrições ao recebimento de garantia. Por exemplo, pode acontecer, gente, do governo de Goiás pegar um empréstimo no Fundo Monetário Internacional, mas precisa do aval do governo federal. O aval é uma garantia, então não vai ter esse aval. E pode ser aplicada multa também, tá? Então, essas são as principais sanções administrativas e fiscais aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, uma coisa que cai muito é isso aqui, ó. Limite
de gasto com o pessoal. O referencial é a despesa total com o pessoal. Despesa total com o pessoal é a despesa com o pessoal ativo e inativo, ou seja, o da ativo e o aposentado. A União, o limite é 50% da receita corrente líquida, ou seja, de tudo que ele arrecada. Os estados, 60%. O município também, 60%. Tá? Olha lá, artigo 18, parágrafo primeiro. E quando é terceirizado? Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se refere à substituição de servidores ou empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas com o pessoal. Aí, existem sublimites. No caso do Estado, os sublimites são esses, ó. Eu não posso gastar 60% com o pessoal, então 49% está no executivo, ou seja, quase tudo. O Legislativo e o Tribunal de Contas, 3%, o Judiciário, 6%, o Ministério Público, 2%. Soma para você ver, ó, 49, 3,52, com 6,58, com 2,60. Então já dá para fazer aqui, né, esse cálculo. Bem, e se eu extrapolar esses 60%? Você lembra daquele relatório quadrimestral, relatório de gestão? Então vamos lá. Determinado relatório mostrou ali, num primeiro quadrimestre, que eu cheguei a 95% do limite máximo. Então eu já fico, ó, em alerta. O que que eu tenho que fazer aqui? O ente não pode conceder vantagem, aumento, reajuste, né, ou adequação à remuneração a qualquer título. Criar cargo, emprego, opção, ou seja, eu não posso aumentar o gasto com o pessoal. Aí eu vou fazer uns ajustes durante 4 meses. Se no segundo quadrimestre não conseguiu atingir, né, recuperar, ou seja, ele chegou naquele limite lá dos 60%, além das restrições anteriores, deve eliminar percentual excedente nos 2 quadrimestres seguintes, ou seja, ele tem que reduzir em 20% o gasto com cargo comissionado e função de confiança. E se não der, exonerar servidor não estável. O que é o servidor não estável? Aquele que não tá ainda está no probatório, não tem estabilidade. E se mais um quadrimestre ele não conseguiu resolver, aí tem que exonerar servidor estável. Então vem a pergunta: servidor estável pode perder o cargo? Pode, nesse caso aqui, ó, no excesso de despesa, tá? Pode perder sim. Beleza? Inclusive está previsto na Constituição isso daqui, tá? Sanções. Se eu não cumprir os limites de pessoal, eu, governador, prefeito, né? Vou perder as transferências voluntárias, não vou contratar mais operações de crédito, ou seja, eles vão fazer de tudo para eu diminuir o gasto para voltar à normalidade, sem poder fazer novos compromissos financeiros, né? Destinação dos recursos públicos para o setor privado. Gente, eu posso pegar recurso público e colocar na iniciativa privada? Posso, desde que tenha uma lei. Olha lá, ó, deve ser autorizado por lei específica. Se tiver a lei, pode fazer a transferência. Endividamento. Como é que eu faço o controle da dívida? Olha só. Então, eu tenho dois tipos de dívida: a dívida fundada e a dívida consolidada. É só você lembrar que consolidado aqui engloba tudo. Tudo que é consolidado é mais completo. O que é a dívida fundada? Conceito tradicional. A base dele é os compromissos maiores de 12 meses. Prazo, exigibilidade maior que 12. Qual que é a diferença da fundada para a consolidada? A consolidada é a dívida fundada mais os precatórios, que são aqueles títulos que o governo tem que pagar, e as operações de crédito, ou seja, os empréstimos. Então, a dívida fundada não entra precatório nem operação de crédito, consolidada entra tudo. Prazo, todos os dois são de longo prazo. Curto prazo é dívida flutuante. Agora eu vou mostrar para vocês. Aí um está previsto na lei financeira, o outro na lei de responsabilidade. Então, esse daqui inclui empréstimo financeiro e emissão de título a longo prazo. Outra dívida fundada, mais precatório não pago, mais operações de crédito curto prazo. Enfim, um monte de outras coisas. Excluir a dívida flutuante, todos dois, que a dívida flutuante é de curto prazo, eu vou te mostrar agorinha, tá? E relevância para a lei de responsabilidade fiscal. A dívida fundada é relevante porque é um componente da dívida consolidada, que está aqui, né? Aqui. E para a dívida consolidada é o principal indicador de controle dos limites de endividamento, porque aqui é o endividamento total. Então a lei de responsabilidade considera o endividamento total aí para tentar ter medidas, né, de contenção. Então, o que não interessa. O que é a dívida flutuante? É a de curto prazo.
Obrigação financeira que o Estado não depende de autorização orçamentária para ser paga. Ela é registrada como passivo financeiro, ou seja, como uma dívida, e representa compromisso de curto prazo que o governo precisa honrar, geralmente dentro do mesmo exercício. Então, quando eu falo, gente, de dívida fundada ou consolidada, são compromissos com mais de um ano. Dívida flutuante é menos de um ano, é curto prazo. Então, entra na dívida flutuante, o resto a pagar, que é aquilo que é do ano anterior que eu vou ter que pagar agora. Serviço da dívida, ou seja, juro da dívida que eu não paguei. Depósitos, valores, por exemplo, de terceiro, calção, garantia, retenções legais. E débitos de tesouraria, que são as obrigações assumidas para cobrir insuficiência de caixa. São antecipações, né, de dinheiro, tá? Pegou antecipado, vai ter que pagar. Então, dívida flutuante, curto prazo. Dívida fundada e consolidada, longo prazo, tá? Limite de endividamento. A gente falou dos limites com o pessoal. E o limite total, gente, de endividamento? Então, o máximo que eu posso endividar. A Lei de Responsabilidade Fiscal delegou ao Senado a competência para estabelecer os limites, né? Da dívida consolidada dos entes federativos. A União, o que é? Então, a dívida consolidada líquida não pode exceder 4,5 vezes a receita corrente líquida. Ou seja, ele pode se endividar, né, 4 vezes mais o que ele arrecada. Vamos colocar assim, ó, o que ele arrecada em um ano, ele pode endividar mais 4 anos e meio. Esse valor, claro que é diluído a longo prazo, tá? Então, como a União tem um poder financeiro maior, ela pode ter um endividamento maior. Os estados, Distrito Federal, 2 vezes a receita líquida, ou seja, é o equivalente a 2 anos de receita. E os municípios não pode exceder 1,2 vezes receita corrente líquida, ok? Limites do endividamento. Se o limite da dívida for ultrapassado, o que tem que fazer? Sempre as mesmas medidas, ó, gente. O ente fica proibido de contratar novas operações de crédito, ou seja, fazer novos empréstimos, exceto aqueles destinados à rolagem da vida, da dívida, né, refinanciamento. Não pode receber garantia, aval, né, da União, por exemplo, e deve em até 12 meses voltar ao limite, mediante um plano de recondução, tá, da dívida. Então, essa é que é a ideia que a lei traz. Bem, os empréstimos, como é que funcionam as operações de crédito? O que fala o artigo 32? O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por ele contratadas, direto ou indiretamente. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação dessa lei. O que é emitir título, gente? Precisa de dinheiro, emite papel, vende papel, pega o dinheiro e paga juro. O Banco Central já não vai fazer isso. É verdade a realização de operação de crédito, seja empréstimo, entre o ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação, empresa pública estatal dependente. Ou seja, o Estado não pode fazer um empréstimo com uma entidade dele. Vocês lembram da antiga Caxego, Caixa Econômica do Estado de Goiás? Então o Estado fazia empréstimo na Caxego, mas a Caxego é do Estado aí. Isso aí, na verdade, era uma manobra. Então, hoje já foi proibido, não tem como fazer essa manobra, tá? Os compromissos financeiros que geram obrigação a longo prazo, incluindo empréstimo, financiamento, emissão de título, assunção de dívidas e. Deixa eu mudar a tela aqui, que fica tampando a tela para mim. Concessão de garantias. Então, tudo isso aí tem que ficar ligeiro, tá? Tem que ter controle. Para que uma operação de crédito seja válida, ela deve atender o seguinte: então, para mim fazer um empréstimo, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, a lei tem que autorizar. Segundo, tem que estar no orçamento, ou seja, na lei orçamentária. Tem que respeitar os limites da dívida, aqueles limites lá de 4,5, 2 e 1,2. O Estado, a União, o município tem que ter capacidade de pagamento. E tem que ter um parecer favorável da União no caso do Estado e do município. Então, não é tão fácil fazer empréstimo aí para os entes federados, né? Tem todos esses requisitos. Aí, assunção de dívida. O que que é assunção de dívida? É quando um ente assume a dívida do outro. Se ele assume a dívida do outro, isso equivale a uma operação de crédito, tá? Então, assunção de dívida é uma forma de empréstimo, ou seja, um compromisso que eu vou ter que pagar, certo? Isso se dá através de convênio, contrato, lei específica, essa é uma audição de dívida. Para vocês terem uma ideia, quando criou o Tocantins, durante muitos anos, quem pagava a folha de pagamento do Tocantins, quem pelo menos auxiliava era o governo federal, porque Tocantins é a parte mais pobre do estado de Goiás, a arrecadação era baixa.
Então, necessariamente, ele não ia dar conta de cumprir seus compromissos, principalmente com o pessoal. Então, o governo federal, durante algum tempo, mediante lei, ajudou lá na despesa do Tocantins até nem andar com suas próprias pernas, tá? Então, isso pode acontecer. Ele fez o quê? Assunção de dívida. Proibições. Já te falei, vedação de operações entre entes e instituições controladas, ou seja, o Estado de Goiás pegar dinheiro emprestado do seu banco estadual, não pode. Tanto é que a gente não tem mais, né? Caixa Econômica Estadual. Vedações em período eleitoral. Você vai ver que, em regra, é proibida a contratação de empréstimo nos últimos 180 dias, né? Do mandato do chefe do Poder Executivo, no último ano. Não destinação de despesa corrente. Olha lá, operações de crédito devem ser prioritariamente para despesa de capital, ou seja, eu faço empréstimo para investimento, não faço empréstimo para o quê? Para pagar dívidas do dia a dia, dívida corrente. Antecipação de receita é uma operação de crédito curtíssimo prazo. Vou te dar um exemplo, gente, de antecipação de receita. O governo de Goiás, vamos supor que ele paga a folha de pagamento todo dia 30. Vamos chegar no dia 29 e ele não conseguiu arrecadar tudo. Ele pode fazer uma antecipação de receita com o banco, claro, o banco vai cobrar juros, ele paga a folha, quando o dinheiro entrar na conta, o banco já recolhe. Isso é uma antecipação de pagamento. Qual que é o limite dele? Ele fala que pode ser, né? Olha lá, ó, impõe, só pode ser realizada a partir do 10º dia, ou seja, lá para o final do mês, né? E não pode exceder 7% da receita total estimada para o exercício. Então, essa é a limitação, é 7%. Também não pode ser contratada se existir alguma antecipação anterior não paga. Então, toda antecipação tem que pagar para fazer outra. Então, é outra forma de controle, tá? Prestação de contas. Então, como é que eu faço a prestação? Olha só, artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, a dos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, os quais receberão parecer prévio e separadamente do respectivo Tribunal de Contas. Gente, olha só. Todo ano, a Constituição fala que 60 dias após o início da sessão legislativa, ou seja, eu tenho um recesso legislativo, fevereiro abre a sessão legislativa, 60 dias, fevereiro, março, abril. Todo mês de abril, o presidente da República entrega a sua prestação de contas, ou seja, tudo que o governo federal gastou nos três poderes para o Congresso. O governador para a Lego e o prefeito para a Câmara. Então, a prestação de contas é anual. O legislativo dá uma olhada e manda para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz análise de 60 dias e devolve, indicando as possíveis irregularidades. Aí o legislativo chama responsável por responsável, né, por aquela despesa para prestar contas. Então, assim que é feita a prestação de contas, ela é anual, a grossona mesmo, né? Tá lá. Os tribunais de contas emitirão um parecer conclusivo sobre contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas, combate à sonegação, ação de recuperação de crédito nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais. Deixa eu pegar aqui medidas para incrementação das receitas tributárias e contribuições. Então, a prestação de contas, além de prestar conta, ele vai falar: oh, eu fiz isso para combater a sonegação. Eu fiz isso para recuperar crédito, né, administrativo e judicial. Coisa está na justiça aí, a gente tomando essas medidas. Então, por exemplo, você vai ver que de vez em quando o governo federal, estadual, municipal isenta o pessoal de multa para colocar um imposto em dia. Então, isso vai aqui na prestação de contas, tá? Fiscalização da gestão fiscal. Quem é que fiscaliza? Já te falei, é o legislativo, olha lá, ó. Está na Constituição, artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso. Então, na União, o Congresso, no Estado, a Lego, no município, a Câmara.
tá? É assim que funciona a fiscalização. E eu tenho também o controle externo. Ó. O controle externo, a cargo do Congresso, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Os tribunais de contas, o que, que eles fazem? Da União, do Estado, do município, apreciam as contas e julgam, né? Quando tem algum problema. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de, para que o controle? Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, comprovar a legalidade, avaliar os resultados, exercer o controle das operações de crédito, né, e apoiar, né, os órgãos de controle externo, tá? Então, tudo isso aqui está na Constituição, tá? E vale para a União, Estado, Distrito Federal e município, beleza? Agora vamos para as questões, né? Vamos para nossas questões. Olha só. Questão número um. O que diz respeito à administração financeira e orçamentária, julgo o item a seguir. No Severa Gestão Patrimonial, estabelece que os recursos obtidos com a venda de bens móveis, imóveis, direitos pertencentes ao patrimônio público não pode ser utilizado em despesa corrente, certo? Não pode ser utilizado. A exceção ocorre apenas quando houver autorização legal, ou seja, quando tiver lei, que se destine esses recursos ao financiamento do regime de previdência social, seja geral ou próprios servidores. Gente, certo ou errado? Nós lemos na lei, é isso mesmo. Então, quando a administração, por exemplo, vende uma empresa, vende um móvel, um imóvel, esse dinheiro tem que ir para investimento, não pode ser receita corrente. Qual que é a única exceção? Se precisar desse dinheiro para financiar a previdência social, seja regime geral de previdência ou regime próprio de servidores. Essa questão está correta, tá? Corretíssima. Questão 2, questão do CESP. No que concerne ao orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir. Embora prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência é de aplicação imprópria aos princípios orçamentários. Gente, eu tenho que ter transparência nos orçamentos públicos, sim ou não? Tem que ter. Ué. Então, é de aplicação imprópria a transparência? Não, eu tenho que ter transparência, né? Sendo um requisito específico da gestão fiscal. Não, a transparência é a aplicação aos princípios orçamentários e gestão fiscal. Tá errado. 3. Com base nas regras e legislações que tratam a respeito do orçamento, dos mecanismos de controle do setor público, julgo o item seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza a geração de despesa obrigatória de caráter continuado, sem demonstração do impacto orçamentário financeiro, desde que a despesa seja inferior a 1% da receita. Gente, toda e qualquer coisa que eu for aumentar, toda vez que eu aumento despesa, eu tenho que fazer o impacto financeiro. O que que é isso? Eu tenho que fazer um estudo. Igual, por exemplo, ó, servidor público, ele vai ter aumento. Então, estou negociando com o governo, gente, um aumento da minha categoria. Vamos supor que eu sou o presidente do sindicato, né? E eu estou negociando com o governo um aumento de salário para minha categoria. E aumento de despesa é só por lei. E detalhe, para aumentar a despesa, eu tenho que falar de onde vem a receita. Eu tenho que fazer o estudo de impacto, como isso vai impactar. Ou seja, para aumentar a despesa, eu tenho que ter uma projeção de aumento da receita. Sem essa projeção, impossível fazer essa questão do aumento. Portanto, a questão está errada, né? Errada, porque tem que fazer um impacto financeiro em todos os casos, beleza? Por quê? Porque eu tenho que saber se eu vou ter capacidade de pagar, certo? De pagar aquela despesa. Questão 4. Julgue o próximo item com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A dívida consolidada, lembra a consolidada? A consolidada é aquela que tem o juro. Ou a fundada é também a longo prazo sem juro, corresponde ao total das obrigações assumidas por ente federativo para amortização em prazo superior a 12 meses. Gente, isso aqui também está errado. Dívida consolidada ou fundada. Gente, dívida consolidada é uma coisa, dívida fundada é outra, né? Então ele colocou as duas como se fosse a mesma coisa. A dívida consolidada tem o juro né, o serviço dos empréstimos, né, o juro da dívida. A fundada não tem, tá errado. Julgue o próximo item com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os relatórios, resumos de execução orçamentária e de gestão fiscal, ó, relatório resumido. O resumido é bimestral, lembra? E o relatório de gestão ele é quadrimestral. Relatório resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, que é o quadrimestral, são instrumentos para o exercício do controle e transparência da administração pública. É ou não é, gente? Esses relatórios não é para dar transparência? É sim, é para dar transparência.
Tá certo. Você vai ver que tem um monte de questões sobre esses relatórios. Olha só, essa questão aqui, ó. Vamos começar aqui da quarta linha, porque ele sempre repete, ó. O relatório de gestão fiscal de um tribunal do Poder Judiciário Federal é emitido quadrimestralmente. Então, o relatório de gestão fiscal é quadrimestral? O resumido é bimestral, tá? E deve ser assinado, dentre outras autoridades, pelo presidente do tribunal. Sim, o presidente do tribunal é a autoridade máxima, então ele é o ordenador de despesa, ele tem que assinar. E pelo responsável pelo controle interno também. Todo mundo assina, tá certo. Questão fora da curva, isso aqui não está escrito na lei, mas a gente sabe que a prática é essa. Por uma questão de lógica, você consegue matar. Questão 7. Julgue o item a seguir conforme as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Projeto de Lei Orçamentária Anual, a LOA, deve ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária. Na lei orçamentária tem que ter tudo quanto é receita e despesa e os motivos pelos quais eu estou abrindo mão daquela receita ou não estou pagando aquela despesa, tá certo? Sabendo, não adianta você decorar, você tem que ir pela lógica. Questão 8, a partir da terceira linha lá, ó. A dívida mobiliária são títulos, são papéis. Diz respeito exclusivamente, gente, quando tiver esse exclusivamente, provavelmente está errado. As obrigações decorrentes de operações de crédito realizadas com instituições multilaterais de desenvolvimento, não. É qualquer tipo de emissão de título, tá? Título da dívida pública, bônus do Tesouro Nacional. Então tá errado. Questão 9. Julgo o item a seguir com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A publicação do relatório de gestão fiscal. Relatório de gestão fiscal, tá, gente? Integra instrumento de prestação de contas anual. Deve ocorrer ao final de cada exercício financeiro, gente. O relatório de gestão fiscal é a cada quadrimestre, lembra? Cada quadrimestre, tá errado. 10. Terceira linha, por ser órgão do Poder Judiciário e não exercer função orçamentária primária, o Superior Tribunal Militar está dispensado da publicação de relatório de gestão. Gente, todo órgão tem que fazer seu relatório, porque todo órgão tem receita e despesa, concorda comigo? Tá errado. Julgo o item a seguir com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório de gestão fiscal, aquele quadrimestral, deve conter comparativo entre valores realizados, limite de despesa com pessoal, dívida consolidada e operações de crédito. Tem que ter tudo. O relatório é de gestão, aí tem que ter tudo, tá certo? 12. O relatório de gestão fiscal deve conter comparativo entre valores realizados e o limite da despesa com pessoal, dívida consolidada e operações. E a mesma questão, né? Tá certo. Beleza? Gente, então aqui, ó, deu para você ter uma noção de como cai isso aí. Independente disso, eu vou passar daqui a pouco, eu mando no grupo, tá? Vou só fazer uma formatação aqui. 12 questões desse ano de múltipla escolha que a gente fez aqui, gente. CESP e Quadri, que são aquelas questões aquelas provas que uma certa não é errada, ela é só certo ou errado. Todas de 2025. Vou te passar agora algumas de múltipla escolha, multibancas também. Beleza? E eu tenho uma terceira lista, que são questões da Universidade Federal daqui. Então, são 12 questões cada lista, dá para você fazer tranquilo aí, beleza? E eu quero ver se alguém tem alguma dúvida antes da gente encerrar, tá? Só lembrando, amanhã nós vamos falar sobre ética no serviço público, tá? Que é uma matéria que sempre cai, é um pedacinho aí só, é pequenininha. E nós vamos na quinta-feira ter aula de História de Goiás, beleza? Gente, alguma dúvida até aí? Se chegar uma notificação no seu e-mail que você cadastrou na plataforma, é porque eu estou atualizando lá a plataforma, estou colocando as aulas que estão faltando lá. Beleza? Então tá bom. Então até a próxima, seus lindos. Valeu. É nóis.